Ano novo, vida nova. É isso que todo mundo quer, não é? Para isso acontecer de verdade, você também precisa de uma casa nova. Uma casa que apoie todas as suas decisões, aquelas resoluções que você está fazendo aí a listinha. Mas calma, você não precisa demolir tudo, reformar tudo. Você precisa sim de algumas atitudes que vão transformar o seu espaço de forma que sejam apoiadora dos seus novos hábitos e de todas as suas promessas aí de ano novo. Vamos para as dicas? Nesse vídeo sobre organização, nós vamos começar a te mostrar como você pode transformar a sua casa através de alguns passos muito necessários. Mas antes disso, eu quero te dizer por quê. Ah, Ivani, por que você escolheu justamente organização? Sabe por quê? Porque a desorganização, ela rouba a tua energia. Como é que isso acontece? Deixa eu tentar resumir, porque até a gente tem um outro vídeo aqui no canal sobre organização, mas eu quero trazer para você uma importante informação. O nosso cérebro, ele gasta muita energia. Cerca de 20% da nossa energia, energia vital, é gasta pelo nosso cérebro, apesar de ele ter somente 2% do nosso peso corporal. Então ele é bem pequenininho, mas ele é responsável por muito gasto de energia. E a desorganização, ela atua no seu cérebro, mesmo sem você perceber, como abas abertas do seu computador, ou como se tivesse vários aplicativos abertos, rodando aí, gastando mais a bateria do seu celular. Então, quando o espaço está desorganizado, você gasta mais energia sem perceber. Por quê? Porque o teu cérebro, ele registra tudo ao seu redor e nesse registro ele não vê simplesmente coisas fora do lugar, ele vê tarefas a cumprir. O nosso cérebro, ele trabalha muito com a ordem, com coisas familiares. E é terrível quando a gente se familiariza justamente com espaços desorganizados, porque a gente vai se acostumar a gastar muita energia. A gente vai se acostumar com um nível de estresse baixo, mas constante. E isso deve estar provocando em você um estresse, uma irritabilidade maior, uma propensão para estar sempre mais preocupado, um aumento do seu cortisol, que é o hormônio do estresse. Então é por isso que a gente quer falar sobre organização, sim, porque a desorganização, ela rouba a sua energia, tá? Então, o que mais acontece quando a gente está com a casa desorganizada? A desorganização gasta seu dinheiro. Olha só, a desorganização gasta seu dinheiro. Por quê, Rivani? Porque quando você está com os espaços desorganizados, muitas vezes você compra coisas que você já tem, mas não lembra. Por quê? Porque você não sabe onde está, você não sabe aonde guardou. Você vai adquirindo aí coisas que você não tem mais necessidade, mas você é levado sempre a estar consumindo mais. A desorganização também desperdiça seu tempo. Olha só, gente, se você tem seu tempo desperdiçado, como? Você está sempre atrasado. Por quê? Porque na hora de sair, você não está achando as coisas, porque não sabe aonde estão. A parte de organização, ela não somente coloca as coisas nos lugares certos, mas ela coloca as coisas aonde eles precisam estar para ter uma casa, um escritório mais produtivo. Então a desorganização, ela rouba o teu tempo. Um tempo que você poderia estar desfrutando com a sua família, um tempo que você poderia estar usando para o seu descanso, para o seu lazer. Às vezes você está gastando muito mais tempo procurando coisas, andando muito mais. Você já passou por isso? Na cozinha, quando a gente faz um projeto para a cozinha, eu sempre pergunto como é que a pessoa gosta de cozinhar. Então, existem os locais certos para panelas, para pratos, para os utensílios. E por que isso acontece? Por que uma cozinha industrial, ela precisa ser muito bem pensada? E a gente já fez alguns projetos para restaurante, para pizzaria. Então, por que a gente pensa no local de cada coisa? Para que haja o mínimo de movimentação.
Então, se a sua casa está desorganizada, pode ser que você esteja gastando muito tempo indo de um lugar a outro, dando mais passos do que o necessário para fazer tarefas simples. Às vezes, o simples fato de ter, por exemplo, a sapateira, o lugar do seu tênis ali perto de onde você já vai guardar, um puff no seu closet, são coisas simples? São, mas a gente precisa às vezes ter muita atenção com o posicionamento dos nossos móveis, dos nossos objetos, porque eles fazem o nosso tempo render mais. A desorganização, ela também prejudica a beleza da sua casa. A beleza da sua casa, ela é necessária. E por que a beleza é necessária? Porque a beleza desperta o bem-estar na gente. Então, uma casa que está com muitas coisas entulhadas, com caixas desorganizadas, com o seu escritório com material empilhado, ele não vai conseguir ser bonito. E se ele não estiver bonito, você também não vai se identificar ali. Você não vai conseguir produzir a sensação de bem-estar, porque você vai estar sempre vendo coisas desagradáveis perto de você. Então, a desorganização rouba sua energia, gasta seu dinheiro, desperdiça seu tempo e rouba a beleza da sua casa. 4 excelentes motivos para você parar com esse vídeo aqui, já curtir, já pensar em para quem que você vai enviar no final, porque a organização é o primeiro passo para a gente preparar a nossa casa para o ano novo. Lá, vamos continuar? Como nós devemos organizar? Primeiro, a gente não já começa assim, afobada, mão na massa, beleza, eu aprendi com a Rivani que a gente precisa organizar a casa para o ano novo, a gente precisa manter a vida organizada, mas a gente não se lança somente assim. A primeira coisa que você deve fazer é se planejar. Por quê? A casa ou seu escritório, enfim, é feito de vários cômodos e vários locais onde precisam ser revistados, avaliados para ser organizados. Então, a primeira coisa é se planeje. Planeje um tempo. Eu indico, inclusive, que você não tente organizar tudo de uma só vez. Por quê? Porque isso vai te desgastar fisicamente. E a gente não quer que você fique assim mais preocupado do que a gente já tem as preocupações diárias, né? Então, a primeira coisa é se planejar. Eu estou fazendo isso aqui agora, estou gravando esse vídeo aqui no final do ano e estou diariamente investindo um pouco de tempo a analisar, organizar cada espaço. Hoje mesmo foi dia de organizar algumas gavetas lá no meu closet, mas eu trago para você esse planejamento, ele é muito importante para você fazer dessa tarefa uma tarefa prazerosa. As tarefas que a gente faz na nossa casa, elas devem ser vistas sempre como coisas boas e não como sobrecarga, porque quando elas são percebidas pelo nosso corpo, né, pelo nosso cérebro, que manda o comando aí para as nossas emoções como sobrecarga, você vai sempre fazer com aquele sentimento ruim. E não se engane, tudo é quântico. Os sentimentos que você passa para os locais, para os móveis, para os objetos, eles vão bater e vão voltar para você. Então, não quero que você adoeça na sua casa. Muito pelo contrário, eu quero que você aprenda a extrair o melhor de cada espaço onde você está. Então, vamos combinar o seguinte? Vamos planejar. Planeja como que você vai fazer essa organização. Qual é o lugar que está mais necessitado desse planejamento, dessa organização? É o seu escritório? É onde você passa mais tempo? É o seu quarto? É o seu closet? É a cozinha? É o depósito? É a despensa? Eu não sei. Às vezes a garagem. Então, eu te aconselho que você faça um planejamento, se possível até envolva outros membros da família, para que essa tarefa seja uma tarefa boa, gostosa de fazer em família, né? Primeiro, a análise. Número 1, planejamento. Segundo, a análise. Observe. Não vá já direto na gaveta. Olha tudo ao redor. Pode ser que para essa organização ela realmente ser mais efetiva, você precise de alguns acessórios, você precise de outras coisas que você vai trazer, vai mover algumas coisas de lugar. Então, faça essa análise antes.
Porque arrumação, gente, entenda isso aqui. Organização não é simplesmente mover coisas de lugar. Isso seria uma arrumação. Então você tira uma coisa muito bagunçada que está no canto e você muda para outro lugar. E geralmente as pessoas fazem isso, né? A gente fala sobre organização, então as pessoas tiram tudo que está entulhado num cômodo e botam no tal do quarto da bagunça, que eu falo que é o cômodo proibido. E aí vai entulhando um outro espaço. Aí parece que a sua casa está organizada, mas na verdade ela não está. Para começar a organização, de fato, mão na massa, comece retirando tudo o que você vai mexer no espaço. Se são estantes, retira tudo o que tem na estante. Se é livro, retira todos os livros. Se é a sua gaveta aí, se é a gaveta da cozinha, tira tudo que há dentro. Por que eu estou falando isso? Isso é bem importante para que você possa realmente perceber o que é o espaço necessário para a organização e o que são esses objetos. Então comece retirando tudo. Às vezes você acha que vai só dar um jeitinho, mas é necessário retirar. Então você aproveita, retira e já limpa. Esse processo de retirar do lugar também vai te fazer ter contato com cada um desses objetos. E quando a gente tem contato com os objetos, a gente tem uma outra compreensão sobre eles. E aí, vamos a partir desse momento aplicar o método DDP. O que é, Rivani? O método DDP nada mais é do que descartar, doar e permanecer. Você vai avaliar segurando com as suas mãos cada um desses objetos e avaliando se esse objeto ele deve ser descartado, ele deve ser doado ou ele deve permanecer. E quais são os critérios para isso acontecer? Eu não falei para você, né? Mas assim, para fazer esse processo aqui de organização, é muito importante que você esteja 100% presente. E o que é isso? Isso significa que você não vai estar fazendo essa organização apressada, querendo correr, terminando logo ou pensando naquilo que você já vai fazer na meia hora seguinte. Por isso que eu falei, primeiro planeja qual é o dia que você tem para fazer isso, o que você pode fazer, qual é o dia, ou eu não tenho um dia inteiro, Rivani, então separa meia hora, fatia essa organização, para que você não faça correndo e você realmente esteja 100% presente. Porque quando você estiver presente, você vai poder fazer esse método aqui realmente com cuidado. Então, o que eu vou descartar? Você vai descartar coisas quebradas. Eu tenho visto muitas pessoas falando tudo que você tem que tirar da sua casa para poder você não atrair, para você atrair a prosperidade, né? Então, tudo que você tem que tirar da sua casa para sua casa não ficar assim, sem abundância, sem essas questões financeiras. E aí no outro vídeo que você vai assistir na sequência, falei mais sobre isso, sobre mentalidade de escassez. Mas aqui, o que você vai descartar? Esse vídeo aqui é um pouco mais prático. Você vai descartar coisas quebradas, objetos que já estão obsoletos. Sabe aquela louça que tem só um lascadinho assim? Descarte. Descarte, você não precisa dela. Você não precisa ficar com coisas arranhadas, você não precisa ficar com objetos quebrados, você não precisa ficar com coisas desgastadas, descascada, pintura, enfim, roupa furadinha. Hoje mesmo, eu descartei uma blusa, ó, super antiguinha, que tinha um valor até sentimental para mim, porque foi a camiseta da minha primeira corrida de rua. Mas ela estava resistindo, eu estava apegada. E ela já estava bem velhinha, estava com furinho. Então, gente, você pode descartar. Comece a entender que esse tipo de atitude, ele começa a trazer abundância sobre a sua vida. As coisas que estão já passada, né? Já com furo, com rasgo, com tinta, e eu tenho muita roupa que se estraga com tinta, então essas devem ser descartadas. Também você deve descartar objetos, coisas que tragam sentimento
ruim para você. Às vezes são coisas que alguém que te feriu te deu, algo de um relacionamento antigo que, né, feriu seu coração, que te traumatizou em algum momento da vida, que trazem lembranças ruins, experiências ruins, elas ficam armazenadas lá na nossa memória e elas são despertadas através de objetos. Então você não tem que ter esses objetos na sua casa. Descarte. O segundo D de doar. Aí é o contrário. Aí o que você vai tirar para doação? Não é o que está rasgado, furado, nada disso. O que você vai dar para doação são coisas que você não vê mais sentido para você. Por exemplo, roupa que você não quer mais, que não usa mais, que você acha que não está na moda. A gente tem um problema, né? Se você é uma mulher que está assistindo esse vídeo, me fala se você tem um problema com isso, porque geralmente a gente tem mais dificuldade de entregar uma roupa para doação, porque a gente passa, eu vou emagrecer mais uns quilinhos, eu vou caber nessa roupa, ou não, eu vou ter uma ocasião que eu vou usar. Gente, mas esse vestido, essa roupa já tá aí com você há 2, 3, 4 anos e você não vai usar mais. Então, que tal você abençoar outras pessoas com essas peças? Você pode até separar, não, é um vestido que não tem para que ser doação, às vezes é um vestido de festa, né, muito sofisticado, e a gente não acha para quem doar. Você pode simplesmente colocar à venda. Coloca aí a venda no seu grupo de vizinhas, coloca aí a venda para as amigas, ou leva num brechó, não sei. Mas essas peças não devem estar ocupando espaço no seu guarda-roupa. Então pode ser livro que você já entendeu que você não vai ler, pode ser objetos, eu tenho aqui, Rivani, 2 pratos de um conjunto que a gente não tem mais, os outros quebraram e tal, estão em bom estado, mas só são 2. Você vai usar esses 2? Eles são possíveis de coordenar com outra louça? Se não, desapega, abre mão. Se são coisas que estão boas, que você pode doar, pode abençoar, às vezes, uma instituição de caridade, então, que aí não vai importar para eles que não fazem parte de um conjunto, você pode muito bem doar, você pode doar aí para sua igreja, mas doe. Existem coisas que são importantes que a gente passe para outras pessoas, deixe esse objeto cumprir a função dele de abençoar outra vida, outra família, tá? E aí, o que vai permanecer, né? É DDP. O que vai permanecer? Vai permanecer aquilo que faz sentido, que você de verdade está usando. Não é, eu vou usar o ano que vem. E eu não estou falando aqui, eu vou voltar para as roupas, porque é fácil da gente entender. Tem roupa que são por temporadas. Então, tem roupa de frio que você só usa no inverno. Não estou falando para você doar tudo isso para ter que comprar tudo de novo o ano que vem. Não, eu estou falando de coisas que realmente já se passaram anos e você não usa. Você veste uma determinada roupa e você não se sente bem com ela. Às vezes você está apegada só porque você pagou não sei quanto, porque viajou, e às vezes a gente compra por impulso. Então, até para poder você parar de comprar por impulso, se dê essa oportunidade de passar essa peça para frente. E vai permanecer aquilo que realmente você vai usar. São louças que você vai usar, são panelas que você vai usar, são utensílios que você vai usar, são objetos às vezes podem mudar de lugar, podem receber um novo significado, mas você vai usar. Então esses você vai fazer permanecer. E aí é bem interessante a gente pensar, mas espera aí, ok, eu entendi todos os malefícios que a desorganização traz para minha casa, mas o que eu vou ganhar com essa organização? Qual é o resultado final disso? Um dos primeiros resultados que você vai perceber também tem a ver com o funcionamento do nosso cérebro. O nosso cérebro trabalha muito bem com o sistema de recompensa. E aí, quando você se propuser a organizar um espaço e conseguir cumprir essa tarefa, você vai sentir uma satisfação muito grande. Você vai se sentir vitoriosa e é importante que você se sinta. É importante que mesmo que tenha sido um espaço pequeno, você celebre que você conseguiu cumprir essa tarefa. Então você vai se sentir nesse momento energizada. Você vai entender que aquele trabalho, mesmo que se sinta cansada fisicamente, você vai se sentir muito energizada e
com aptidão, com energia suficiente para ir enfrentar aí um outro cômodo, um outro ambiente. O segundo benefício que a organização vai trazer para você e, consequentemente, para a sua casa, é que você vai estar aberta ao novo que vai chegar. Você vai estar aberta ao que virá. Cada vez que a gente pega uma coisa, e eu fiz uma organização, gente, aqui no escritório, tirei tanta coisa antiga, tirei projetos antigos de 5 anos atrás, tirei documentos que não faziam mais sentido nenhum. Mas você também deve ter aí. Você deve ter nota fiscal de eletrodoméstico, ó, antigo, ou manuais de instrução. Se você tem, comenta aqui para eu não me sentir sozinha. Mas eu fiz uma organização aqui no espaço e eu me senti tão bem. E quando eu estava descartando as coisas que não faziam mais sentido, eu fui orando, eu fui falando com Deus e fui agradecendo por aquelas coisas que passaram pela minha vida, que naquele momento foram importantes para mim, mas também estava fazendo uma declaração de fé, me abrindo para o novo. Então eu te aconselho que quando você estiver fazendo esse descarte 100% presente, estando 100% consciente dessa tarefa que você está fazendo, por isso que eu falo, a organização é terapêutica, sabe? Algumas faxinas são terapêuticas. Quando você estiver fazendo isso, 100% presente, aproveite para falar com Deus. Aproveite para ir dizendo o tanto que aquilo foi importante, ou que você não quer mais viver aquelas situações, ou que você está aberta para receber o novo. A terceira coisa é que você vai ter muito mais clareza mental. É engraçado, mas isso realmente acontece. Quando você consegue fazer essa avaliação, e no começo pode ser desgastante, até emocionalmente, mas quando você começa a fazer isso, esse hábito vai te dar mais clareza mental. Você vai perceber que você é capaz de algumas decisões que talvez você estivesse aí procrastinando. Vai ser muito bom, você vai ter aí essa clareza mental. E quando você estiver se sentindo vitoriosa com esse pequeno desafio de organização, não se engane. O teu cérebro vai registrar que você é uma pessoa forte, que você é uma pessoa que sabe fazer decisões e tudo que a gente faz, aquilo que a gente faz numa área da nossa vida, ela é rebatida para todas as outras áreas. Então, o teu cérebro vai registrar essa pequena vitória como uma aptidão para enfrentar outros desafios. Já imaginou? Por causa da organização que você fez na sua casa, você vai ter coragem de fazer também talvez uma revolução aí no seu escritório, no seu trabalho, talvez de abordar alguém. Você vai perceber que você vai se tornando passo a passo uma pessoa mais decidida. Quando você passa tempo ali decidindo, isso aqui eu vou doar, isso aqui eu vou descartar, isso aqui vai ficar comigo, você está exercitando, e cérebro, ele é igual o nosso músculo, tá? Você vai estar exercitando aí a decisão. E aí vai aprender a ter mais habilidade nessas suas decisões. Então, esses são apenas alguns resultados. Cada pessoa vai ter na sua própria vida, na sua própria casa, decisões que são de acordo com o teu contexto aí, de acordo com as coisas que precisam acontecer na sua casa. E eu gosto muito de relacionar, porque quando a gente relaciona, às vezes eu estou trazendo para vocês exemplos de coisas e você vai puxando aí da memória outras situações que vão acontecer. Tá muito legal esse vídeo, né? Então não deixa de curtir. E também, agora que está terminando, você já sabe para quem você vai compartilhar. Tem alguma amiga que também precisa fazer essa organização? Tem algum... talvez seja um familiar seu, você vai precisar falar assim, olha, eu vou começar a organizar e eu quero a sua ajuda para estar comigo. Então compartilha esse vídeo, vamos tornar as casas desse nosso Brasil mais organizadas, as pessoas mais leves, e a gente sabe que tudo que a gente compartilha, tudo que a gente consegue compartilhar de bom, a gente multiplica e é uma sementinha que a gente lançou na vida de alguém. Olha, vi esse vídeo aqui, achei que vai ser muito legal, vamos fazer? Ou quem sabe você faz um desafio. É sempre bom, né? Quando a gente tem um desafio para fazer com alguém, parece que dá um ânimo da gente cumprir essa tarefa. Então, manda esse vídeo, desafia mais alguém
que queira estar aqui com você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu quero que você, quando fizer isso na sua casa, volte aqui, deixa seu comentário, porque eu quero saber quais foram os resultados que você já consegue perceber. Eu te vejo no próximo vídeo. Que a paz esteja no seu lar. Tchau, tchau.